Olá, alunos! A gente vai falar um pouquinho agora sobre um movimento muito importante que começou na Alemanha e que acabou se espalhando por outras regiões da Europa, que é o romantismo alemão, e que influenciou vários filósofos importantes aqui pra gente. Vai influenciar, inclusive, o nosso próximo filósofo, que é o Nietzsche. E para a gente compreender bem as ideias do romantismo alemão, eu separei para vocês alguns conceitos importantes. Os filósofos do romantismo alemão, eles visam romper com a modernidade. O que eu quero dizer com romper com a modernidade? A Idade Moderna ela surge muito na base do Renascimento e depois essa base vai se consolidar no Iluminismo. Então, essa ideia de que o esclarecimento, como diz Kant e alguns outros filósofos que colocam o papel da razão como algo fundamental, isso vai ser questionado pelos filósofos do romantismo alemão. O legal do romantismo alemão é que esse rompimento da modernidade tira o homem dessa zona de conforto. A gente se colocou num pedestal, a gente se colocou como seres importantes, fundamentais no universo, e o romantismo alemão vem dizer que o homem ele não tem essa importância toda. Que, na verdade, em relação ao universo, o homem ele pode ser considerado insignificante. Esses caras que foram chamados de filósofos da tempestade, do ímpeto, como eu coloquei aqui para vocês, eles vão trazer uma valorização dos aspectos mais irracionais. O sonho, as emoções também fazem parte da realidade, também são importantes para o ser humano, então o que importa não é apenas a razão. A razão é uma parte da realidade, é uma parte que a gente pode duvidar, inclusive, se ela aparece realmente em sua forma pura. O homem sente, o homem sofre, o homem chora, o homem grita, o homem faz coisas que não dependem exclusivamente da razão. E é nesse sentido que a gente vai discutir aqui as ideias de um dos caras mais importantes do romantismo alemão, que é o Schopenhauer. O Schopenhauer ele é um filósofo que vai fazer uma crítica ao Hegel. Para o Schopenhauer, o Hegel se preocupou em tentar sistematizar, explicar todas as coisas, e Hegel e Kant, nesse sentido, eles são muito parecidos, porque eles tentam criar respostas, tudo bem, diferentes para a realidade, mas que se aproximam quando eles tentam valorizar a razão e tentam observar essa realidade, sistematizar essa realidade. O Schopenhauer vai questionar para que sistematizar? Para que pensar que o ser humano tem tanto poder assim? Para que dar um peso para a ciência que talvez a ciência não tenha? E o Schopenhauer, na sua crítica, ele acaba criando a ideia da vontade, a vontade universal que rege todos nós, que está acima do ser humano, ela não passa de um ímpeto cego. Como um ímpeto cego, violento, não respeita as nossas vontades individuais. E ela está acima das nossas vontades individuais. E o Schopenhauer, ele afirma que ela não está preocupada com a ordem, com o equilíbrio e muito menos com a plenitude. O que traz a gente a uma consideração muito interessante. O iluminismo tinha como bases a busca da felicidade, da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E os filósofos do romantismo alemão, eles negam todos esses aspectos na sua forma plena, ou seja, não é possível ter felicidade plena na vida, porque o universo não está preocupado com a plenitude. Qualquer ideia de felicidade plena, qualquer ideia de liberdade plena, de igualdade plena é falsa, porque o universo ele se transforma o tempo todo. O universo ele traz para a gente alguns momentos de caos. É importante perceber que esse caos está muitas vezes acima da nossa vontade e acima da nossa compreensão. Então Schopenhauer ele tenta colocar o homem no seu devido lugar. E nesse processo, é interessante que a gente percebe que para o Schopenhauer não existe solução. A solução para ele seria, o mais próximo de uma solução, se é que a gente pode falar disso, seria a aceitação. Aceitar que essa vida é transitória, aceitar que tudo muda o tempo todo e a gente pode buscar, sim, um consolo através da arte. A arte como consolação da nossa alma. A gente tem que lidar com as coisas como elas se apresentam a nós. A gente não pode ficar criando mundos imaginários e perfeitos porque a vida ela traz as suas atribulações. O universo, por exemplo, pode simplesmente continuar sem a presença do ser humano. O ser humano pode entrar em extinção. Hoje pode cair um cometa, pode acontecer alguma catástrofe, que a raça humana não se desenvolva mais e o universo continuaria a sua jornada tranquilamente. É importante ter vontade individual? É importante. É importante fazer planos? É importante. Mas é importante também aceitar que os seus planos podem ser frustrados a qualquer momento, que provavelmente vão ser frustrados, porque a sua vontade individual ela está abaixo da vontade universal.
Eu queria mostrar para vocês um texto que é bem legal sobre as reflexões do Schopenhauer sobre essa questão da transitoriedade. Imaginemos por um instante que a humanidade fosse transportada a um país utópico, onde os pombos voem já assados, onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente, onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, nesse país, muitos homens morreriam de tédio, ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si, a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. O que o Schopenhauer quer dizer para a gente nessa passagem é que justamente as dificuldades, romper essas dificuldades, buscar, planejar, traz para o ser humano um sentido, traz para o ser humano uma vontade de se superar, uma vontade de ir atrás dos seus sonhos, mas ao mesmo tempo a gente tem que aceitar a transitoriedade e a fatalidade. As coisas vão acontecer como tem que acontecer e muitas vezes isso não está na sua alçada de resolver, né? Quer dizer, não está à sua disposição ali para você resolver. Tem coisas que a gente deve simplesmente aceitar. E um outro filósofo também muito importante desse movimento, na verdade ele não é alemão, mas ele entra aqui por conta dessas influências que ele também traz, é o Søren Kierkegaard. O Kierkegaard para a gente, ele é muito valioso porque ele vai falar da condição humana, que é justamente fazer as nossas escolhas o tempo todo. O Kierkegaard, ele está um pouco preocupado com essa impessoalidade da ciência. Se a gente for lembrar um pouquinho do método do Francis Bacon, a gente precisaria, obviamente, deixar de lado quem a gente é. A gente viu que o David Hume criticou isso, mas ao mesmo tempo, nenhum outro filósofo resolveu essa questão. E o Kierkegaard, ele diz o seguinte: é impossível fazer uma ciência que se distancie de quem eu sou. Eu sou um ser humano como todos os outros, eu sinto, né, ao mesmo tempo que eu penso, eu sou uma unidade que não pode ser desconsiderada. E o mais interessante é que, para ele, a verdade está na subjetividade. Então a verdade não está fora da gente, a verdade está nas nossas impressões, a verdade seria pessoal aí. E o Kierkegaard, ele é importante ao falar das escolhas porque ele vai criar um termo que é muito legal, que vai ser usado mais tarde na psicologia também, que é um termo chamado angústia. As nossas escolhas, elas levam às nossas angústias. Por quê? Porque se a condição humana é fazer escolhas, se a gente está escolhendo tudo o tempo todo, com essas escolhas vem a responsabilidade de saber se a gente fez a escolha certa ou não. E muitas pessoas ficam angustiadas em tentar provar para elas mesmas que essa escolha foi certa ou não. Existem algumas formas diferentes de lidar com essas escolhas. Então existem 3 formas, 3 estádios, como o Kierkegaard diz, que são 3 tipos de sujeito. O primeiro sujeito é um sujeito conhecido como sujeito estético. O sujeito estético é aquele que, em relação às escolhas, ele tem tanto medo de escolher e de se dar mal que ele deixa a escolha na mão dos outros. E aí ele sofre porque ele não é o dono de si mesmo, não é o senhor das suas escolhas. Mas também não vem essa responsabilidade absurda que possa criar angústia. É um medo excessivo da angústia. O sujeito estético, ele tenta o tempo todo não se apegar a um caminho, né? Ele tenta observar e deixar, mesmo nas questões mais simples, deixar que os outros escolham por ele. Então é uma espécie de fuga da angústia. Existem pessoas que agem como sujeitos estéticos o tempo todo, né? Para não criar esse vínculo de responsabilidade. Outro sujeito importante aqui é o sujeito ético. Como a própria palavra já diz, ético traz para a gente uma preocupação às vezes excessiva. É um cara que faz uma escolha, ele acha muitas vezes que a escolha que ele fez não é uma escolha correta, ele sabe das outras escolhas que ele poderia ter feito, mas ele assume a escolha que ele fez, mesmo que para isso ele sofra. Então é muito interessante a gente pegar o exemplo de um homem que casou com uma mulher e ele sabe que ele não gosta tanto dessa mulher. Mas ele olha aquele caminho e fala, não, eu escolhi, eu casei, eu vou até o final. Ele fica sempre olhando os outros possíveis caminhos, então ele olha e fala, beleza, eu poderia ser solteiro, poderia estar com a fulaninha, com a ciclaninha, mas eu escolhi, eu vou até o fim nessa escolha. Ele compra essa responsabilidade, mas ele sofre no meio desse caminho também, porque ele fica olhando e fica comparando tudo que ele perdeu, tudo que ele não conseguiu trilhar. Né? Porque automaticamente, quando a gente escolhe um caminho, a gente está negando os outros, as outras possibilidades. E por isso, o Kierkegaard diz que o sujeito mais livre da angústia, o sujeito mais tranquilo nesse sentido, é o sujeito religioso. E não tem nada a ver, gente, sujeito religioso com
alguma religião, alguma doutrina, o catolicismo, não. O sujeito religioso tem esse nome porque ele dá um chamado salto de fé. Ele dá um salto no escuro. Ele escolhe, ele compra essa escolha dele, ele pula de cabeça nela e que se danem as consequências. O legal do sujeito religioso é que ele não está preocupado com os outros caminhos que ele não escolheu. Ele está preocupado com aquele caminho que ele escolheu, porque aquele caminho é o caminho dele. É o único que para ele naquele momento foi possível. É um ímpeto, é um se jogar, é um momento que você arrisca tudo que você tem e mostra toda a sua fragilidade escolhendo aquele caminho, né? E sabendo que existem outros caminhos, mas não se preocupando com eles como o sujeito estético faz. Então, o sujeito religioso, ele traz pra gente aí o que o Kierkegaard coloca muitas vezes como um modelo a ser seguido, né? Como uma pessoa que ela se banca, que ela se determina, que ela segue o caminho dela e que venham as consequências. Então, nesse sentido, Kierkegaard é importante filósofo do romantismo alemão, porque ele coloca as escolhas como a condição humana máxima, que a gente faz o tempo todo, todos os dias. Bom, pessoal, vamos então fazer uma revisão do que a gente acabou de ver. Bom, alunos, a gente viu na aula de hoje, então, sobre o romantismo alemão, que esse movimento foi um movimento que vai influenciar outros grandes filósofos e que traz pra gente aí uma ideia de que a razão, ela não é 100% confiável, que existem outras forças em jogo, como, por exemplo, as emoções, o sonho, o ímpeto. E esses filósofos conhecidos como cavaleiros do ímpeto e da tempestade são filósofos muito importantes para a gente poder analisar aí algumas ideias que concernem ao mundo humano e que desviam um pouco o foco, né, do Hegel, do Kant, do Bacon, que a gente analisou até agora. A gente viu as ideias do Schopenhauer. Schopenhauer fala de uma vontade universal, que seria um ímpeto cego, violento, que não respeita o ser humano porque está acima dele. E essa vontade universal, independente da nossa vontade individual, que é importante também existir, ela vai cumprir o seu destino, ela vai atropelar a gente do jeito que ela quiser, do jeito que ela necessitar, e quanto a isso não há o que fazer, a não ser aceitar a fatalidade e a transitoriedade da vida e buscar na arte um consolo para a nossa alma. O Kierkegaard foi o nosso segundo filósofo dessa aula. Ele também, obviamente, faz parte dessa corrente, embora não seja alemão. O Kierkegaard, ele traz para a gente a questão das escolhas. O que a gente escolhe, por exemplo, não é tão importante. O importante é como a gente escolhe, é como a gente encara a escolha, se ela gera angústia para a gente ou não. E existem 3 tipos de sujeito para o Kierkegaard. O sujeito estético, que é aquele que tem medo das escolhas, que ele tem medo da responsabilidade, então uma pessoa mais superficial nesse sentido. O sujeito ético, que faz a escolha e cumpre ela até o fim, mesmo sabendo dos outros caminhos e sofrendo pelos outros caminhos em volta. E o sujeito religioso, que faz um salto de fé e, nesse sentido, ele elimina a angústia, ele se banca, ele vai de cabeça nas suas escolhas, sabe que existem outros caminhos possíveis, mas não se importa com eles e, nesse sentido, cumpre aí as suas escolhas sem sofrer tanto. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula sobre Nietzsche, que foi influenciado pelos filósofos do romantismo alemão.